ar. Inclusão e saúde. Uma realização APAI de Aracaju. Olá, bem-vindo a mais um Inclusão e Saúde. Vamos falar de solidariedade, cidadania, bem-estar, qualidade de vida? Essa é a proposta do nosso programa. No programa de hoje, inclusive, vamos ter a entrevista com a psicóloga Nívia Bianca, que vai falar conosco sobre os limites ou não dos adolescentes no uso das novas ferramentas tecnológicas, em especial a internet. Também no programa, a entrevista com a escritora Rafaela Macedo, ela que é especialista em direito tributário. No primeiro momento, escreveu um livro para falar dos direitos da pessoa com câncer e logo depois também descobriu a doença. Aí surgiu o segundo livro, uma história que certamente vai fazer você refletir bastante. No programa de hoje, falar nisso, a entrevista com o advogado André Cazucas no quadro O Seu Direito, que vai trazer alguns esclarecimentos sobre os direitos da pessoa com câncer. E ainda falando sobre câncer, não perca, você pode participar da terceira corrida e caminhada da Avosos. Corra por uma criança, dia 27 de novembro, e as informações você pode obter mais detalhadas através do número 3212-4700. Repetindo o número, 3212-4700. Informações e taxas de inscrições exatamente na Avosos. Você pode correr de 5 a 9 quilômetros e tem a distância da caminhada que é de 1,5 km. Vale a pena você participar. Agora, também falando ainda em informes, não perca a feijoada da APAI de Aracaju. A data já está confirmada, dia 3 de dezembro, vai ser na grande loja maçônica no Leite Neto, ali vizinho ao Coese. Você, inclusive, que pode e quer colaborar com a APAI de Aracaju, pode dizer como fazer isso. Basta ligar para a gente, 3215-5959 ou 3205-4600. Se você quiser doar alimentos para a gente providenciar, inclusive, essa feijoada, já pode fazer sem qualquer preocupação. Liga para a APAI e diz, olha, quero colaborar com a feijoada. Tanto você pode doar, feijão e outros alimentos que são utilizados na feijoada, como também você pode adquirir já o seu ingresso para poder participar desse evento da APAI de Aracaju. Dia 3 de dezembro, logo a partir do meio-dia, com atrações musicais, inclusive o grupo WFM vai estar presente fazendo a participação dele e outras atrações também que a gente vai estar divulgando ao longo aqui dos próximos programas. E ainda falando sobre o evento, no dia 24 de novembro, não perca a segunda-feira cultural com o tema Construindo Ideias. Essa feira vai acontecer em frente à APAI de Aracaju, onde os assistidos da entidade vão poder mostrar os seus trabalhos, toda uma participação que eles têm aí junto à própria instituição. O que é que eles fizeram ao longo do ano de 2016 junto à área de educação? Trabalho que você vai ter a oportunidade de acompanhar dia 24 de novembro, exatamente em frente à APAI de Aracaju. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta a gente traz as atrações do programa de hoje, as entrevistas do Inclusão e Saúde. Eu aguardo você. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde e mais uma vez agradecendo a você pela audiência, a você que interage conosco pelas redes sociais, sobretudo no Facebook da APAI de Aracaju. E você que acompanha também as nossas reprises pelo canal da APAI no YouTube. Pode continuar fazendo isso e dando sugestões de pauta, você que interage também pelo nosso celular, através do WhatsApp. O número está aparecendo na tela agora, para que você possa continuar fazendo exatamente isso. No programa de hoje, ainda fazendo alusão ao dia dedicado à criança, comemorado a cada 12 de outubro, nós fomos de perto ver como é que foi o Dia das Crianças dos assistidos da APAI de Aracaju, no Cotinguiba. Acompanhe. Foi uma manhã e tanto, tudo para que o dia dedicado a eles fosse especial. A piscina do Cotinguiba foi o espaço mais frequentado, devidamente monitorado. Apesar de ser o Dia das Crianças, os pais bem que aproveitaram. A festa ficou ainda mais animada com a aeróbica da turma da tia Carla. Difícil foi alguém ficar parado. Como não poderia faltar, a distribuição de doces e lembrancinhas
fez parte da programação. E para refrescar, distribuição também de sorvetes. Pais e principalmente as crianças bem que gostaram. Legal, né? Ver as crianças se divertindo, aproveitando, mas a gente sabe que Dia das Crianças tem que ser todos os dias, porque no dia a dia a gente consegue estar trazendo para elas um pouco de carinho, afeto, né? E às vezes cobranças. Então o Dia das Crianças tem que ser comemorado todos os dias. E a gente agora volta a falar ainda sobre Dia das Crianças, mas por um outro prisma. Quem está conosco é a psicóloga Nívia Bianca, especialista em neuropsicologia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Nívia, claro que quando a gente vai falar de criança, há sempre uma preocupação, né, para que não seja agressivo, vamos fazer uma abordagem que não seja tão impactante, mas a gente não pode fechar os olhos para uma realidade que é cada vez mais visível. As crianças estão avançando muito rapidamente, mas o foco da nossa entrevista é limites. Limites no uso das novas ferramentas tecnológicas. Quer dizer, é preciso estabelecer limites mesmo, principalmente com relação a celulares, tablets, novos aplicativos, internet. Quando que a gente deve estabelecer determinados limites, Nívia? Então, é importante sim estabelecer esses limites, independente da idade, né? Nós sabemos que o uso excessivo desses aparelhos tecnológicos, eles causam danos, podem causar danos cerebrais. Então, é importante que tenha uma medida, que seja dosado, que tenha realmente essa supervisão dos pais. Tem que ter um monitoramento. Um monitoramento. Agora, o que a gente percebe é que muitas vezes as crianças, viu, Nívia, se sentem meio que incomodadas com os pais quando eles adotam essa medida de monitoramento. Mesmo assim, é preciso que eles insistam? É importante monitorar, de qualquer forma. As crianças, elas precisam manter um diálogo, os pais precisam manter um diálogo com essas crianças e aí explicar o porquê do que está acontecendo e limitar o tempo dessas crianças. Então, de 2 a 5 anos, o ideal é que ela passe apenas 1 hora, né, com esses objetos. Quando ela, a partir dos 6 anos, 12 anos, ela já pode ir para 2 horas durante o dia. Mas tudo isso vai no equilíbrio entre os pais e a família, né? Essa interação familiar é importante. Precisa ser agressivo também, Não né? precisa ser agressivo e a mudança ela vai acontecendo, né, de forma gradativa. O que gradativa. seria a técnica da modelagem propriamente dita? Seria um condicionamento, né, onde os pais eles vão, a partir do diálogo, eles podem trocar as atividades, eles vão fazendo um acordo com a criança. Então, hoje você pode brincar com determinada atividade e que tal amanhã, né? Se fizéssemos juntos um passeio, se fizéssemos outra atividade juntos. Então, é importante também que o pai ele passe a interagir mais com essa criança e aí acaba tirando esse tempo que essa criança tem para o uso das ferramentas tecnológicas. Mas, em alguns casos, quando as crianças passam muito tempo fazendo uso delas, seja celular, tablet, e aí principalmente internet, jogos em rede, enfim, isso pode trazer uma espécie de mensagem para os pais? Se isso está acontecendo num grande volume, num tempo maior além do normal, isso pode estar sendo já um sinal para que o pai fique atento a outras coisas, não? É importante que os pais eles estejam atentos sempre a seus filhos. Isso pode ser um indicativo de carência. O filho ele está muito sozinho, então o que ele pode fazer, né? Qual é a atividade, com quem ele pode interagir? Então as redes sociais estão aí, os jogos em rede, né, estão dando essa oportunidade para esses momentos. Você até comentava fora do ar comigo sobre a experiência que você viveu com o seu filho. Eu queria que você pudesse até relatá-la para a gente. Meu filho ele tem 11 anos e em determinado momento eu percebi que ele estava brincando muito com o celular através de uma rede, né, com os primos, entre a família, pela internet. E eu
quando eu percebi que não estava mais fazendo bem, não era um jogo sadio, pelo tempo que eles estavam passando, pela disputa entre eles do jogo, então eu simplesmente conversei com ele e tirei o uso do aparelho. E ele disse, mãe, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou brincar agora? Eu disse, você vai buscar outras atividades e você sabe o que fazer. Ele automaticamente ligou para os primos que estavam brincando na rede e foram brincar de outras formas, com outros meios, de outras formas. Para a rua, né? Para a rua e jogos. E no final do dia ele chegou para mim e disse, mãe, eu tinha esquecido como é bom brincar com os meus primos sem o aparelho, né? Fazer coisas normais, Fazer né? coisas Como as normais crianças que ele sempre fizeram fez, antes. né? Ele sempre fez isso. E de repente, com essa tecnologia, com o hábito agora que as crianças estão adquirindo cada dia mais, acabou mudando, sem perceber. Isso vem naturalmente. Agora tem um detalhe importante. Até que ponto essas novas tecnologias, essas ferramentas, esses equipamentos, eles são úteis também para o desenvolvimento dessas crianças e até mesmo para que melhore uma relação com os pais? É possível entender nessa dimensão, Nívia? Então, o uso da tecnologia é importante. Os pais precisam saber como usar, né? Como orientar as crianças para usar. Porque, inclusive, dentro do consultório, dentro da terapia, nós utilizamos esses aparelhos como estímulos voltados para a atenção, para a memória, para a coordenação e entre outras atividades que podem ser realizadas. Mas é importante, sim, que exista esse monitoramento. Eu não falei na abertura, né, na entrevista, no começo da entrevista, mas a Nívia Bianca, a psicóloga que está conversando com a gente, ela é psicóloga, inclusive, da APAI de Aracaju e tem um atendimento a essas pessoas com deficiência. Muda muito e, nesse caso, você também utiliza, se for preciso, as novas tecnologias quando vai fazer essa abordagem, porque hoje, dependendo do grau de deficiência, muitos desses meninos, talvez até pelo fato de serem, digamos que eternas crianças na sua mente, né? Elas estão ali o tempo inteiro também com esse desejo de brincar, de conhecer as novidades. Muda muito esse comportamento ou não, nem tanto? Não muda. Eles conhecem muito bem e fazem uso regularmente de todos esses objetos. Inclusive, alguns ensinam aos pais a usar. Né? Surpreende até, Surpreende até, né, no uso. Agora, quando é que a gente pode definir que essa utilização desses mecanismos passa a ser algo extremamente preocupante, digamos, é viciante, cria novos hábitos, mas chega ao ponto de precisar levar a criança a um consultório para uma sessão ou várias sessões de atendimento psicológico? Quando é que a gente pode perceber que, opa, meu filho já está além mesmo do limite? Quando ele começar a apresentar comportamentos diferentes do que ele normalmente tem. Quando o pai observar as alterações do humor, do comportamento em si, do sono, da alimentação, então a criança ela fica agressiva, a criança ela fica mais irritada e acaba se condicionando a determinados momentos a se acalmar se tiver o uso do aparelho. Então a criança ela pode fazer birra e o pai oferecer o aparelho com vídeo, com joguinhos, para que a criança se acalme. Então aí a gente já começa a ter um dado preocupante. Então, e aí sim indicativo para terapia. Levar para um consultório, fazer terapia. Bom, para a gente finalizar, eu queria que você pudesse dar dicas importantes ou conselhos, se a gente puder considerar dessa maneira, para que os pais redobrem a atenção diante de coisas que a gente conversou hoje, mas cada um tem uma particularidade no seu dia a dia, do comportamento do filho, da característica, personalidade, alguns mais agressivos, outros menos, mas tudo pode trazer reflexos de qualquer maneira, como a senhora já explicou, frustração, algumas condicionantes que vocês só vão saber lá no futuro. Então, quais conselhos a gente pudesse dar agora
e dizem que conselho, se fosse bom, não se dava, vendia. Então, não vamos vender, vamos continuar dando de graça esse tipo de conselho. Que conselho a senhora daria olhando para essa câmera aqui? Lembrando que os filhos, né, são reflexo dos pais. Então, os pais também precisam se monitorar, né, saber até que ponto ele está fazendo uso desses aparelhos na frente dos filhos e estimulando esse uso nessas crianças. Então, vamos tentar modificar a rotina da casa. Procurar jogos interativos, quebra-cabeça, jogo de memória, como se fazia antigamente, né? Massinha de modelar, livrinhos de colorir. Tem várias atividades que podem ser feitas, inclusive em família, né? E que pode estar modificando essa rotina e tirando um pouco esse hábito rotineiro que se encontra em cada família. Ok. Nívia Bianca, psicóloga, especialista em neuropsicologia. Muito obrigado pela sua vinda ao nosso Inclusão e Saúde. E mais uma vez eu repito, ela também atende como psicóloga na PAI de Aracaju, para quem mandamos um grande abraço a todos vocês. Nós vamos a um rápido intervalo, é rapidinho mesmo. Na volta, a gente traz a segunda parte do seu Inclusão e Saúde. Até já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde e, como anunciamos, está conosco a Rafaela Macedo. Ela que é escritora de Direito Tributária, é também especialista em Direito Público, palestrante, fundadora do canal YouTube Oncolegal, autora dos livros que estão aqui nas minhas mãos, Os Benefícios do Direito aos Portadores de Câncer e Oncolegal, que é o livro mais novo dela aí. Tem esse livro, né, que foi o primeiro que ela lançou. E, aliás, não houve nem tempo de lançamento, você vai entender o porquê. E tem o segundo livro agora, que é exatamente este, Oncolegal. Bom, não é a questão apenas da obra literária, mas tem toda uma história por trás disso, em dois momentos distintos. Para a gente começar a falar sobre o assunto, você não teve tempo de lançar o primeiro livro que fala exatamente dos benefícios e os direitos da pessoa com câncer. Por qual razão, Rafaela? Obrigado pela sua vinda aqui ao programa. Gente, obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui e poder divulgar o lançamento do livro, que vai ser no dia 31/10. Então, assim, na verdade tem realmente toda uma história, com o primeiro livro, inclusive. Vou fazer um resumo. Assim, o pai de uma amiga minha adoeceu e aí eu fiz uma promessa dizendo, olha, se ele melhorar, isso em 2004, por aí. E se ele melhorar, eu vou levar chocolate para a oncologia na Páscoa, assim. E graças a Deus ele melhorou. Foi o primeiro contato efetivo que eu tive com a doença, né? Alguém que estava com câncer. E aí lá, quando eu fui entregar esses chocolates, eu conheci os melhores amigos que eu tive na vida, né? Eram os menininhos de 10 anos que tratavam leucemia e do interior do estado. Então, quando eles vinham fazer quimioterapia aqui, eles ficavam no GAC e eu ia para o GAC, levava eles para o cinema, levava lá para casa. Só que dos menininhos, apenas um ficou vivo, o restante faleceu. E eu sentia muito. Eu disse, olha, mas eu tenho que fazer alguma coisa para ajudá-los. E aí foi quando eu tive a ideia de fazer o primeiro livro, eu estava me formando, e foi a minha monografia. Então, decorreu-se algum tempo, e aí eu resolvi transformar o livro, a monografia em livro, aliás. Que é esse aqui, Os Benefícios do Direito aos Portadores de Câncer, né? Que está aqui na minha mão. É isso aí. E aí, então, a gente estava com a programação para fazer o lançamento em outubro de 2014. E aí, mulher, você sabe como é. Perto do lançamento, eu digo, meu Deus, eu tenho que estar bem bonita, né? Então, sempre quis botar silicone. Aí eu disse, vou botar o silicone. Aí, depois faço o lançamento, vou estar toda bonita quando lançar o livro, olha. E foi assim que surgiu. Os livros atrasaram, eles chegaram mais ou menos em fevereiro, já de 2015. E depois dessa cirurgia do silicone, que foi em setembro de 2014, começou a sair leite da minha mama esquerda e a direita um carocinho bem pequeno. Mas aí, como eu tinha todos os exames em dia, aí provavelmente não, foi alguma coisa da cirurgia, então assim, eu tomei um remédio para secar leite e tal. Só que o leite não secava e o carocinho não sumia. Resultado, fui para o mastologista. Quando cheguei no mastologista, não deu outra. Agora veja, eu tinha 32 anos na época, nenhum caso de câncer na família, com todos os exames em dia, e estava ali enfrentando a doença. Então, assim, é um momento que você olha, meu Deus,
vamos lá. Vamos enfrentar, né? Vamos enfrentar, né? Porque você tem que enfrentar. Então, eu aceitei, né, o fato de estar cometida de um câncer de mama com 32 anos de idade e conversava com Deus, assim, como a gente está aqui Sim, conversando, claro. aí eu dizia, meu Deus, olha, se o Senhor permitiu que eu passasse por isso, me dê forças. Então, eu usei algumas estratégias durante o tratamento e aí usei meu primeiro livro, consegui as minhas isenções. E aí, eu vou fazer tratamento até 2021, só que agora, assim, eu já passei das químios, da rádio, da cirurgia, então deu para centrar um pouco mais no meu segundo livro, que é A Menina dos Olhos, Que é né? exatamente esse, Oncolegal, direitos dos pacientes com câncer. Isso, porque eu falo um pouco da minha vivência com a doença, né? Falo um pouco de como eu consegui as minhas próprias isenções, né? Então, nesse livro, eu falo de 21 benefícios que a pessoa com câncer pode ter acesso. E aí, a gente, hoje em dia, dá palestras, né? Tivemos uma palestra com quase 200 pessoas, foi muito legal agora no Outubro Rosa. E é muito bom. Ontem, a gente recebeu 30 mulheres para fazer um dia de spa junto com o Salão Mr. Que Lee. legal. Então, assim, é muito bom poder cuidar também dessas pessoas como eu fui cuidada. E aí a gente fala sobre fé, que foi a minha base para enfrentar o tratamento, família, alimentação, né? Amor. Sem E amor. dúvida, sem dúvida alguma. Eu brinco que eu digo assim, olha, o câncer é uma lição de amor, minha gente. Tem assim. uma frase que é emblemática, muito conhecida, que a gente ouve no dia a dia. Sim. Quando você vai falar de consultoria, de poder empreender, Sim. E a gente acaba se espelhando um pouquinho com base nisso que você falou. Faça do limão, que é azedo por natureza, uma limonada. E pelo que você está explicando, não tem muito a ver com empreendedorismo, mas tem mais ou menos a ver com uma história de vida que você transformou um problema que é grave, que é preocupante, em outros resultados que estão trazendo frutos para a sua vida também. Verdade. Aí eu completo essa frase que você falou e falo o seguinte, olha, se a vida tem um limão, você faz uma limonada siciliana deliciosa, entendeu? E assim você vai. O complemento é interessante. Então, o Oncolegal, ele não Sim. vem apenas com o livro está aqui, que a gente, né, ela já falou do lançamento que vai acontecer. Para você que está acompanhando a nossa edição inédita, então o lançamento acontece nesta segunda-feira, dia 31, na Iscaris da Jorge Amado. Sim, a partir de que horas? A partir das 17. Tá. Todo mundo está convidado, será um prazer recebê-los lá. Tá, agora, lógico que depois ele vai estar à disposição na livraria, Sim, quem quiser sim. comprar também, e você que acompanha aí a reprise, né, pode também ter essa oportunidade de não só perceber essa experiência de vida, e naturalmente depois adquirir o seu livro também. O outro vai estar à disposição também, o primeiro, ou você ainda não está pensando em mexer com ele agora? Não. Vamos focar nesse. Vamos focar no segundo, porque virou a menininha dos meus olhos, na verdade. Porque, assim, no primeiro é um livro técnico, né? Entendi. Então, eu falo assim sobre, olha, eu consegui a minha isenção do IPI. Isso. Ok, no primeiro. No segundo, eu já falo o seguinte, eu digo, olha, eu consegui minha isenção do IPI, eu fui não sei onde, fiz não sei o quê, e o resultado foi esse. E durou quanto tempo? Então, é o mais explicado. Entendi. Ele entendeu? acaba sendo não só uma questão que trata da questão técnica, mas também ele fala dessa do passo a experiência, passo. do passo a passo, de como fazer, como você conseguiu de fato, Sim. tá? Olha, Oncolegal, Direitos dos Pacientes com Câncer, é da Rafaela Macedo, que é a nossa entrevistada. Só que você tem canal no YouTube também, que já vem trabalhando esse termo Oncolegal. Exatamente. É porque, na verdade, o Oncolegal é uma marca e a gente transformou essa marca em 4 vertentes diferentes. Uma é o canal no YouTube, vocês podem procurar Oncolegal e vai ter lá. E aí a gente fala também do livro, só que em programa. A gente conta, olha, isenção de IPI, faz assim, né? E a outra são as palestras que a gente dá, outro é o livro e outros são em todas as mídias sociais. Então, a gente está no Instagram, no YouTube, no Facebook, todo mundo. E também, assim, é um projeto que eu agradeço muito a Deus por poder participar desse projeto e por ter criado esse projeto, que através dele eu sou a única sergipana a concorrer ao Inovar em 2016, por causa do Oncolegal. Que bom, então, né? Uma coisa acaba trazendo a outra. Ninguém quer ter essa doença, isso eu asseguro. Ninguém quer ter. Estou falando pela minha experiência, não eu, mas o meu filho. Todo mundo, quem não sabe, fica sabendo agora, mas eu já falei isso em outras oportunidades. Meu filho descobriu um câncer no rim com 1 ano e meio. Hoje ele tem 3 anos,
está na fase do controle que a gente chama, já passou por todas as sessões de quimioterapia, está muito bem de saúde, graças a Deus, mas é o que eu quero te perguntar exatamente isso. Eu, né, mesmo com as dificuldades que a gente tem do dia a dia, mas eu consigo hoje, e desde aquela época, manter um plano de saúde, o que ajudou bastante, porque você precisa de coisas emergenciais. E até hoje ainda é caro, porque tem profissionais que não atendem pelo plano, você tem que buscá-los, porque não tem outro caminho. Eu digo que é o tratamento secundário, né? No seu caso, no meu você teve um apoio de um plano de saúde e de algum modo precisou buscar a saúde pública, por exemplo, a quimioterapia, a radioterapia. Como é que você fez? Na verdade, eu tenho um plano de saúde, é o Unimed Sergipe, e aí ele cobriu a quimioterapia, eu fiz 16 quimioterapias, cirurgia e fiz 38 fisioterapias, fiz mais 28 radioterapias, então o plano cobriu, né? A parte medicamentosa... Mas a rádio você fez aqui mesmo? A rádio eu fiz no Hospital Português, lá em Salvador. Porque o plano encaminhou. O plano encaminhou. Era uma certeza que eu tinha. Então, na fase da rádio, você se prepare. Uma coisa assim, eu ia vivendo um dia de cada vez, sabe? Se tem um exame para fazer, olha, o que é que eu posso fazer para me ajudar nesse exame? Então, na rádio foi assim, eu me mudei, né? Imagina, eu já estava um pouco fragilizada, mas mesmo assim precisava de uma máquina melhor, né, para poder fazer um tratamento mais eficiente. Então, aí eu fui para Salvador. E mesmo assim, mesmo com plano de saúde, na época dos remédios, eu tomava um remédio chamado citrato de tamoxifeno, né, e aí o médico prescreveu outro remédio chamado Aromazin. E aí o plano negou o remédio e aí a gente teve que judicializar, mas graças a Deus ganhamos. Que bom. Bom, eu quero agradecer aqui a vinda da Rafaela Macedo. Em outros momentos vamos trazê-la aqui de novo, que a gente tem muita coisa para conversar. E claro, lembrando o lançamento do livro para você que acompanha a nossa edição inédita agora, segunda-feira, dia 31 de outubro, né? Depois das eleições, passado esse momento aí, a gente vai ter a oportunidade de acompanhar o lançamento às 5 da tarde na Escariz da Jorge Amado, o livro Oncolegal, Direitos dos Pacientes com Câncer, da Rafaela Macedo. A história de quem, de fato, acompanhou e tem ainda, né, os passos para seguir, mas graças a Deus está bem de saúde. Obrigado, Rafaela. Obrigada a você pela oportunidade. Saúde para você. Muito obrigada. Bom, nós, como trazemos exatamente sempre o quadro O Seu Direito, está batendo na porta. Quem já está conosco é o advogado André Cazucas. A partir de agora, O Seu Direito. Pois é, já está aqui conosco o advogado André Cazucas para tratar de uma questão tão importante. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso Inclusão em Saúde, doutor André. Os direitos da pessoa com câncer, eu sei que são vários, né? A gente tem a oportunidade aí de acompanhar isso de perto, no meu caso especificamente, já falei, por causa do meu filho, e a própria, né, a Rafaela, a nossa entrevistada, já conversou com a gente, falando sobre até o livro dela, que já foi lançado num outro momento, mas a gente queria pontuar aqueles que podem ser considerados os mais importantes nesse primeiro momento. Em outros, a gente vai abordar novamente essa temática. O que é que a gente pode dizer como principais direitos da pessoa com câncer, principalmente quando ele vai buscar a saúde junto à rede pública, né? A rede pública que é um caos, infelizmente, né? Bom, primeiramente, é uma satisfação trabalhar de um tema tão importante. É um tema que afeta tantas pessoas e que acaba sendo obscuro. Quais são os direitos que a pessoa que possui câncer ela tem ante a órgãos públicos e daí por diante? A gente sabe que a lei estabelece diversos direitos, alguns já regulamentados e outros ainda pendentes ou carentes de regulamentação. A gente tem, por exemplo, a prioridade no tratamento no setor público. Então, aquela pessoa portadora de alguma doença, a exemplo do câncer, de uma maneira geral, ela possui um tratamento prioritário no Sistema Único de Saúde. Então, ela deve ter toda a assistência e todos os elementos, todos os medicamentos devem ser gratuitamente fornecidos pelo SUS para o seu tratamento. E o tratamento deve ser de uma forma digna e eficiente. Além do mais, a gente tem outros direitos. A gente tem, por exemplo, direitos referentes a isenções de impostos. Então, a pessoa com câncer, comprovadamente, que passar pela avaliação da junta, ela vai ter isenção de imposto de renda. E se ela eventualmente pagou imposto de renda antes de saber que já possuía câncer, ela tem prioridade na restituição desse valor do imposto de renda. Para comprar veículos, por exemplo, ela pode vir a ter o IPVA, é legislação estadual, mas ela tende a ter isenção de IPVA na aquisição de veículo, além da isenção de IPI,
que é imposto sobre produto industrializado, isenção de ICMS e daí por diante. Agora, no caso de isenção para veículos, por uma experiência até que eu já tive, algumas pessoas que têm comentado, às vezes há uma certa dificuldade, talvez, porque dependendo do tipo de câncer, dependendo do membro que você pode ter perdido ou não, isso está relacionado? Está relacionado, porque a deficiência, a doença ela tem que causar uma deficiência motora, para que a pessoa venha fazer jus a esse determinado benefício. Entendi. Agora, no caso da saúde pública, geralmente, alguns órgãos, né, às vezes quando o senhor fala de medicamentos, também, eles nem sempre facilitam, porque no papel é uma coisa, mas na prática eles vão dizer assim, ó, não tem, por exemplo, o equipamento de radioterapia, não funciona. Então o que o Estado tem que fazer? Tem que mandar para fora. É assim? É obrigação? É obrigação. O Estado não pode brincar com a saúde das pessoas. Então hoje em dia o que a gente tem constantemente é um dos grandes debates mundiais, que é a judicialização da saúde. Então o Estado ele é muitas vezes incompetente para tratar os seus doentes, então a gente tem equipamento de radioterapia, de quimioterapia constantemente quebrado. Falta medicamentos. A pessoa precisa viajar, faltam medicamentos, então a pessoa ela pode vir sim a judicializar para que o Estado custeie o seu tratamento fora do Estado. Afinal, é obrigação do país como um todo, de todos os entes federativos, tratar os seus doentes da maneira mais condigna e buscando sempre o resultado mais efetivo, que é a cura. Bom, num próximo programa a gente volta a falar sobre esse assunto, porque ele é palpitante e tem muito mais questões voltadas para o direito, né, da pessoa com câncer, e a gente tem essa oportunidade do quadro O Seu Direito com o André Casucas. Obrigado mais uma vez, É uma doutor André. satisfação. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Pois é, o nosso Inclusão em Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode interagir com as nossas redes sociais e, claro, também acompanhar as nossas reprises às quartas-feiras, às 2h, da mesma forma que você pode acompanhá-las no nosso canal no YouTube. Procura lá, né, no Google, no YouTube, a Inclusão e Saúde, né, o E comercial, você pode procurar lá e, claro, pode adicionar tudo na nossa rede social também, no Facebook e no Instagram. Procura lá, APAI Aracaju, né? www.facebook.apai Aracaju, vai ter toda a informação que você precisa sobre o nosso programa, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima edição, se Deus permitir. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.